Fala tu, jogador. Tranquilidade na paz? É nóis, espero que sim. E com vocês aqui, Prateado na voz. Hoje a gente vamos usar um vídeo do Joel Paviotti, do Iconografia, como plano de fundo, para a gente detalhar a história de vida e morte do Birosca, certo? Tive algum certo de relacionamento com ele, conheci ele na rua, ele é da minha quebrada. Não que eu seja de Diadema, né? Que é a quebrada dele, Morro do Samba, Campanário. Mas é ali perto da Joaniza, São Jorge, Selma, para aquela região onde ele mais ficava. Vamos nessa? Hoje você vai saber a verdade. Play no vídeo, tamo junto, vamos nessa. Edilson Borges Nogueira ficou conhecido como Birosca e é proveniente da cidade de Diadema, no estado de São Paulo. Era o Morro do Samba, em Diadema mesmo. Birosca era conhecidíssimo lá nos anos 90 e não era sem motivo, tá? O Birosca, pessoal, era de um alto escalão do mundo do crime. A principal atividade era assalto a agências bancárias e aviões pagadores. Ele foi indiciado pela polícia por 3 roubos gigantescos. O primeiro, galera, foi um assalto a um avião pagador da TAM em 1996, quando foram levados desse avião 5 milhões de reais. Na época, isso aí era 5 vezes mais dinheiro do que é hoje. Se você colocar na correção monetária, daria muita grana, muito dinheiro. O segundo roubo foi o roubo a uma agência do Banespa em São Paulo, uma região central, no ano de 1999. Nessa fita aí foram levados 39 milhões de reais. Birosca também estaria envolvido, galera, em um assalto a um avião da VASP em Brasília, quando os assaltantes levaram 64 quilos de ouro de uma aeronave pagadora. Vocês já conseguiram entender, a partir do crime do avião da TAM, do crime do Banespa e do crime do avião da VASP em Brasília, que esse Birosca era um criminoso bastante perigoso e que ao longo da vida dele no mundo dos delitos, ele coletou e acumulou muito dinheiro e fama. Só fita milionária, bandido altamente perigoso. Essas paradas desses assaltos... Só um minutinho, Paviotti. Correto, ele estava nos 2 primeiros assaltos, tanto do Banespa quanto o outro ao qual o Paviotti citou. Mas esse último, dos ouros lá em Brasília, ele não estava. Por que eu tenho certeza que ele não estava? Porque ele nunca roubou com Marcola. A quadrilha dele nunca se envolveu com a quadrilha do Marcola. E quem fez esse assalto em 98 para 99 do ouro lá de Brasília foi a quadrilha do Marcola. Já do Banespa, tenho total certeza que foi ele. Foi várias festas seguidas perto da quebrada, na quebrada, tanto em Diadema, certo, mano? E como que eu sei disso? Pô, mano, eu conheci a quadrilha do cara, mano. Birosca, Baianão, Coelho, Alemão, certo, mano? Os caras ficavam na minha quebrada na direta. Quando era pivete, ia pra escola, essas caminhadas. Já na favela, eles tinham uma Kombi bege. Quem for da Joaniza deve saber dessa história. Toda vez que eles tiravam essa Kombi bege da garagem, poderia ter certeza que alguém ia cair. Era 100% de certeza. Porque naquela época de 90, tanto em Diadema como na minha quebrada no extremo sul, tinha muito pé de pato, mano. Pé de pato aterrorizava, matava muita gente, mano. E era uma guerra, mano. No entanto, o Capão Redondo, nessa época, era o lugar mais perigoso do mundo, mano. Pra você ver. Vamos dar prioridade no vídeo? Vamos dar prosseguimento? É nóis, vamos nessa. Os grandes assaltos deu a Birosca a fama de um homem muito rico e poderoso no mundo do crime de São Paulo. Quem esteve nesse mundo no final dos anos 90 e início dos anos 2000, certamente ouviu falar do criminoso. Muitos dos principais ladrões de banco e instituições financeiras ou pagadoras que foram formados no Brasil, eles tiveram como inspiração as ações do Birosca. E ele conheceu muita gente que atuava nesse ramo, como por exemplo, o Marco Williams Erbas Camacho, Marcola, que também
foi assaltante de bancos. Birosca foi preso em 25 de 2 de 2001 pela equipe do Dr. Gilmar Bessa, um delegado lendário da história de São Paulo. A equipe do Dr. Bessa realizou a prisão de Birosca em uma festa infantil. No dia da prisão, tinha vários sujeitos armados no recinto. E eles não deixaram, eles trocaram tiro com a polícia. Agentes públicos chegaram a sair baleados do lugar, mas o Birosca acabou sendo preso e foi levado pra cadeia. Rapaziada, veja bem, eu vou falar uma coisa pra vocês aqui. Só um minuto. Por favor. Tem um fato interessante nessa época da prisão do Birosca. E tava várias celebridades, né? Do mundo do crime. A Nata, Naide, Quito, o Tico, que era tudo parceiro dele. Mano, uma porrada de gente, mano. O Baianão não tava porque o Baianão tinha tomado um tiro. E nessa época eles não tinham clínica clandestina, essas caminhadas. E ele foi lá pra Bahia fazer essa cirurgia. Então ele não tava em São Paulo. Eu não fazia parte dessa época da Nata, né, mano? E então eu não fui. Eu tava fazendo outra coisa, nem lembro o que eu tava fazendo. Mas tinha um parceiro em comum, conhecido nosso, que tava. E o que aconteceu? Ele tomou um tiro na mão. Ele tomou um tiro na mão e desmaiou, mano. E, pô, mano, a gente ficava zoando ele na direta, mano. É o bodão, mano. A história dele se cruza com uma história do Quito, do São Carlos. Qualquer dia eu conto ela. E a gente ficava zoando ele. Falava, pô, mano, você tá de brincadeira, mano. Tomou um tiro no dedo e desmaiou, mano. Ó, ele ficava bravo, mano. E foi isso. Aí o Birosca foi em cana, né, mano? Mas teve troca de tiro, mas só ele foi preso, pra vocês verem. Vamos nessa? Prosseguimento no vídeo. Tendo como exaltação de bandido. Mas o Birosca era um sujeito muito considerado no meio do crime. Isso é importante a gente saber. Esse cara, ele tinha uma palavra só. Ele era conhecido e reconhecido dentro e fora de São Paulo. Tinha gente de Diadema, que a gente conversou, que na época era de Diadema, e disse que muita coisa mudou no mundo do crime e na própria cidade de Diadema quando o Birosca foi embora, quando se foi. Eu não estou discutindo moralidade aqui, tá? Eu estou debatendo com vocês qual é o grau e o tamanho do personagem de hoje no mundo do crime de São Paulo. Mas é importante entender isso para depois compreender como as coisas mudaram dentro e fora da organização que o Birosca fazia parte. Bom, galera, o Birosca vai entrar então no sistema carcerário paulista em 2001, agora para ficar bastante tempo. Bem no momento em que o grupo organizado aqui de São Paulo, aquele que começa com P e tem 2 Cs, começará realmente a surgir em frente às câmeras e a protagonizar a sua própria história, né, a crescer. Porque a organização, ela nasceu em 1993, como a gente já contou em Taubaté, mas ela ganha força, ela aparece pra mídia, ela aparece pros jornais, pro Brasil inteiro, a partir de 2001, quando os caras organizaram uma baita rebelião em várias unidades prisionais. Em 2002 e 2003, César Augusto dos Santos Roriz, o Cezinha, e Márcio Felício dos Santos, o Geleão, os principais líderes que fundaram o grupo, começam a ser questionados fortemente. Lembra que o Birosca entrou no sistema em 2001? Em 2003, segundo Josmar Josino, no livro Cobras e Lagartos, que a gente sempre cita e indica aqui para vocês, Marcola consegue tomar a liderança do Cezinha e do Geleão e divide o poder com outros nomes pelo sistema. Marco faz o que? Ele descentraliza o poder. Um dos chefes que acabou ficando com uma fatia foi o Birosca, e ele ficou com a parte financeira do grupo. Obviamente que com a quantidade de dinheiro que o Birosca tinha, ele possui um bom know-how de atuação com dinheiro e com financiamento do crime. É nesse período. Pô, Paviotti, eu até entendo, certo, mano, que você busque bastante informações do livro Cobras e Lagartos, Laços de Sangue, muitos livros relacionados à facção criminosa. Mas você sabe muito bem que, 50 ou 40% não é fidedigno com a realidade e com a verdade, mano. Muitas coisas são fictícias, não existiram ali na realidade, certo? Eu posso falar, faz 20 anos, mano, que eu li Cobras e Lagartos. Foi um dos primeiros livros que eu peguei realmente para ler. Eu me lembro muito bem que antes dele eu li O Dono do Morro da Dona Marta, isso em 2004. Falava do Marcinho VP, o que morreu em Bangu. E o que eu posso falar sobre o que você acabou de dizer?
certo, mano? Não, ele não estava nessa época fazendo parte da organização entre 2001 até 2005. Por quê? Devido a ele ter muito dinheiro, ele comprava o diretor da penitenciária do estado, que fica em São Paulo, na capital. E ele passou muito tempo lá, até quase a desativação dessa penitenciária do estado, certo, mano? E um dos primeiros parceiros dele a entrar no PCC foi o Baianão. Isso em 2000, final de 2000 para 2001. Eu lembro muito bem, mano, que eu falava com o Baianão, né, quando ele tava preso, ele, pô, mano, tô chateado com o Biroski, pai e tal. Mas por que, irmão? Não, mano, ele, sei lá, mano. Ele falou que quem virasse pra organização e pai e tal, pra facção, não era mais parceiro dele, mano. Aí eu entrei, ele não quer mais falar comigo, mano. Ó, e demorou, hein, mano. Uma cota pros dois se acertar. E os dois eram aliado, mano. No entanto, que na época de 90, essas caminhadas, quando eles começaram a fazer esses grandes assaltos, eles investiam tudo, mano, o dinheiro deles. E grande parte desse dinheiro, o Biroski e o Baianão investiu em Kombi, para fazer transporte público naquela época, só que era clandestino, mano. Só que aí veio o boom, né, mano, de transformar os clandestinos em legalizado. Aí eles montou cooperativa, os caras já eram ricos, os caras ficou milionário, certo, mano? Várias linhas que valia bastante dinheiro na época. E é isso, ele só foi entrar pra caminhada mesmo em 2005, mano, certo? Em 2005 ele entra pra facção. Antes disso ele não fazia parte, não gostava, discriminava os parceiros deles que tinham entrado, mas não sei o que deu na cabeça dele para ele ter mudado de ideia. Não foi nada forçado, igual o Naid sofreu, que não vem ao caso aqui, mas eu vou abordar isso em outro vídeo. Sim, o Naid foi forçado, mas ele não, mano. Não sei o que aconteceu para ele ter se batizado. Vamos pro vídeo? Vamos lá. Também que Biroska passa a ser membro do Sintonia Final do Sistema, e ele vai ajudar a constituir a Turma do Tomate, que é o setor do grupo responsável pelo comércio internacional de substâncias ilegais. Biroska se alia então a Rogério Jeremias de Simone, famoso Gigi do Manga, e a Fabiano Alves de Souza, Paca, os três caras mais conhecidos nessa caminhada das substâncias ilegais e que faziam parte do grupo do Tomate. Ele ajuda então a elevar o patamar da organização e passa a ser considerado uma espécie de chefe quase que intocável da organização. O Ministério Público, pessoal, chegou a investigar e a captar um vídeo em uma das periferias de Diadema em que Biroska era famoso. Neste dia, os caras estavam numa festa de fim de ano, com um churrasco enorme para toda a comunidade. Biroska estava preso, claro. Para vocês terem uma ideia como é que essa festa repercutiu, era uma festa paga pelo Biroska lá na periferia. O cara que era o cara que organizou a festa fala no microfone que quem estava bancando era a firma, o nome dado ao empreendimento de Biroska. O vídeo correu o Brasil, galera, e proporcionou uma baita de uma audiência polêmica. Os caras escreverem em uma bandeja com pó o nome da organização e ficou uma fila de gente pra dar uns tiros no barato lá, pra cheirar o bagulho. E foi tudo filmado. Som alto, carne de boa qualidade, senhoras com crianças no colo, gente tendo overdose, passando mal pelos cantos, show com famosos. O negócio foi louco, foi gravado no DVD e o Ministério Público, enfim, teve acesso a isso. Isso assustou o poder público, que percebeu que tinha que dar respostas. E Biroska acabou sendo enviado para o RDD de Presidente Bernardes. Já explicamos para vocês aqui o que é o RDD. É o Regime Disciplinar Diferenciado. É uma forma de puxar a cadeia que o governo impõe para líderes, né? A justiça impõe para líderes de grupos organizados. E Biroska passou a estar no radar como um deles e um dos mais poderosos. Sempre que se fazia a aranha ali, né, o fluxograma de mostrar os chefes de organização, o Biroska sempre aparecia ali entre os três primeiros. E Biroska
ficou durante quase 2 décadas na caminhada de palavra final do grupo, até que algumas coisas ocorreram e ele vai encontrar o seu fim. A partir desse momento nós vamos entrar numa parte complicada aqui, pois o que vamos expor é o que o Ministério Público diz, ok? Mas existe a história das cadeias, a história dos becos, e cada um conta uma versão dessa história, pelo que a gente pôde pesquisar. Então a gente vai pegar a versão do Ministério Público, que é a versão que foi usada para fazer a condenação dos caras que foram, enfim, os executores do Birosca. Então a partir de... Antes do Paviotti dar a versão dele, eu vou dar a versão oficial da cúpula, ok? E eu mudei de lugar porque aglomerou muita gente onde eu tava. Aí eu preferi sair e gravar o final aqui, entendeu? Tamo junto? É nóis. O que acontece? Houve um desentendimento entre a mulher do Birosca e a guia do ônibus, a qual ela é responsável pela fila de entrada da penitenciária junto com entrega de senhas. Primeira, segunda, terceira e assim consecutivamente. Muitos falam que a mulher do Birosca, ele era muito rico, como todos sabem, né? Ela vinha de avião, quando não vinha de avião, vinha de Mercedes, que era o carro dela. E nisso ela discutiu com essa guia. Alguns relatam que ela estava comprando um lugar na fila. Dava 100, 150 reais para a primeira que estava lá, que ficava uns 2 dias dormindo na frente da penitenciária para pegar essa senha. E ela chegava bem depois. E ela comprava. E isso a guia viu. Aí repreendeu ela. Aí eu não sei o grau da briga delas. Se foi só em diálogo ou teve agressão, certo? Aí eu já não sei. Legal. O Birosca foi comunicado, deve ter dado algum resumo deles lá. O M não tinha ido para federal ainda, nem ele nem o Daniel Cego. E estão nas ideias. Tum. Mas o real motivo dos caras ter mandado o Birosca de arrasta pra cima foi uma palavra que ele falou, em particular com o irmão, não sei se era da cela dele ou amigo dele que estava ali andando com ele, mas foi essas palavras: eu não aceito ordens de cagueta, se referindo ao M. De alguma forma, isso foi parar na cúpula. E os caras fizeram reunião. E como o Birosca ele nunca agia na falsidade, na mentira, ele foi questionado e perguntado se houve aquela fala dele. Ele confirmou, sim, falou: mano, não aceito, não vou cumprir ordens de cagueta. As irmãos: não, você não pode falar isso, e pai e tal, você tem prova. Aí foram para as ideias. Aí o que acontece numa situação dessa? Como ele não se retratou das palavras que ele falou e bateu o pé, os caras deu 15 dias para ele provar, certo, mano? Porque o M tá lá no raio 1, o Birosca, se não me engano, nessa época tava no raio 3, certo? Tava em raios, alas diferentes. E ele tomou 15 dias para provar. Nesses 15 dias ele não provou, mano. E o que acontece em cima dessas caminhadas? Ele foi afastado dos cargos dele, que ele exercia, e tomou uma punição de indeterminado. Essa punição, você não tá nem dentro e nem fora, até segunda ordem, certo? E isso pode demorar muitos dias. E culminou do M ter ido para federal. Para federal não, para Presidente Bernardes, pro CRP. Aí passa dia, vários caras, mano, amigo do Birosca, chegou nele e falou: pô, irmão, você sabe o que vai acontecer, você não provou, e mesmo nesses dias que tá se passando, você não vai conseguir provar, mano. E quer saber de uma coisa? Vaza, mano, sai fora, mano, os caras vão te derrubar. Ele: não, eu tô certo. Isso, ele se inspirando lá nas ideias da advogada, certo? A ex-mulher do Marcola, do Dake, Biriri, barará. Mas como que ele vai provar isso?
o acordo do Geraldo Alckmin e do Alexandre de Moraes, que era o secretário de Segurança Pública em 2006, também os caras estavam numa reunião fechada, não tem nada assinado, não tem nada escrito. Como ele vai provar? A única coisa que restou para ele foi um livro, que é igual o Paviotti fala, que é o Laços de Sangue, que é um promotor de justiça que, entre linhas, ele dá a entender que o M realmente jogava com a polícia, dando diversas informações. Mas como você vai pegar uma prova dessa no meio de uma cúpula e fazer os caras engolir aquilo de um desembargador que faz parte da parte opressora do sistema? É impossível, mesmo que tá ali em livro, mas não tem nada comprovando. Aí ficou difícil, mano. E passa, demorou quase um ano. Aí quando o M tá pra sair do CRP de Bernardes, veio o aval. Como ele era o prejudicado, que as palavras foi pra ele que designa a cobrança, o que ele quer, certo, mano? Não, eu quero só que ele toma um pau e vai excluído, ou algo parecido, essas cobranças, certo, mano? E foi isso que aconteceu, mano. Ele não se retratou, passou o tempo, o M foi, como era o prejudicado, mandou ripar. Mas uma injustiça que se acontece no sistema penitenciário, certo, mano? E é dessa forma que funciona. Pra mim foi injustiça. Eu pensava que Diadema ou São Jorge ou aquela região poderia ter alguma revolta, alguma rebelião por parte dos caras, mas não houve. E fiquei triste por isso, certo, mano? Fiquei triste pelo fato de terem derrubado o Birosca e o fato da quebrada a qual ele tanto ajudou, vários que falava que era leal, que fazia um monte de coisa, no final acabou seguindo o bonde. E foi isso que aconteceu. Vamos ver a versão agora do Paviotti? Vamos lá. Do Birosca. Então a partir desse momento você vai ter um banidão muito forte, essa organização que vai acabar tendo um declínio e vai acabar sendo executado, e a gente vai contar essa história no fim do Birosca agora. Vou reproduzir aqui para vocês as falas do promotor que acompanha o grupo há mais de uma década, o Lincoln Gakia. Inclusive nós temos, né, um vídeo contando a história do Lincoln Gakia aqui. Vocês podem acessar pelo card para vocês verem que ele manja o que ele tá falando. Galera, o fim de Birosca vai explodir uma crise muito pesada na organização. É aquelas que acontecem só a cada 10 ou a cada 20 anos. Birosca foi executado no dia 5 de dezembro de 2017, durante um banho de sol em um dos raios da penitenciária 2 de Presidente Venceslau. Quem assumiu o BO foram dois caras, os presidiários Danilo Antônio Cirino Félix, conhecido como Montanho, um cara muito grande e forte, e Gilberto Souza Barbosa da Silva, o Caveira, de 46 anos de idade. Segundo o Ministério Público Estadual, Birosca era muito querido entre os presos de Presidente Venceslau. Ele ajudava financeiramente quem não recebia visita. A execução dele obrigou os caras que cometeram o crime a serem transferidos da unidade. E foi muito estranho toda a história, porque no meio da população carcerária, o Ministério Público acredita que o Birosca não seria executado. Era chamado de tiozão dos caras e tal. Mas aí, assim, a pergunta que a gente faz: por que tiraram a vida do Birosca? A gente não sabe ao certo. O que o Ministério Público acredita é que a chefia da organização sabia. Um cara do tamanho do Birosca não poderia ter sua vida tirada sem o consentimento de alguém na ponta da hierarquia, onde ele era também. Porém, acredita-se que o Marcola mesmo não teve ciência do que ocorreu, pois ele estava na época no regime disciplinar diferenciado. Brincadeira. E se sabe é que Birosca não estava mais afinado com a organização. E esse lance de troca de lideranças sempre acontece no mundo do crime, tá, pessoal? Parece que houve algumas divergências entre ele, que o Ministério Público fala, tá? Houve algumas divergências entre ele e os membros também poderosos da organização. E como o Birosca controlava parte das finanças, ele era uma voz muito forte. E aí as divergências ficaram cada vez maiores. Após o falecimento de Birosca, uma onda de sangue tomou conta da organização. Várias pessoas faleceram no meio do caminho, até o grupo se reorganizar, como ocorre quando uma grande chefia
acaba saindo do jogo dessa forma. No enterro de Birosca, enviaram muitas coroas de flores. O local estava lotado e uma bateria de fogos foi lançada para demonstrar a popularidade dele em meio ao lugar que ele... Você viu que nem no final do vídeo do Paviotti ele soube explicar realmente o que aconteceu. Foi palavras vagas que não resume nada. Mas a versão oficial da cúpula foi essa que eu passei para vocês. Espero que vocês absorvam as ideias, analisa com senso crítico. Se tiver alguém próximo de vocês que tem certo conhecimento, passa para ele, para ver se bate com alguma coisa com a realidade. Eu tenho plena ciência que sim. Joaniza, São Jorge, Diadema, qualquer quebrada, alguém que tem ciência dessa caminhada, com certeza vai olhar meu vídeo e vai dizer, pô, cara, realmente ele sabe a verdade. É nóis, tamo junto. Muito obrigado quem ficou até aqui. Fui.